Olha o que tem de gente que fala que tem esse problema, mas será que tem de fato, né, doutor Cícero? Tem muita gente assim que tem desvio. Na verdade, assim, é difícil achar uma pessoa que não tenha desvio de septo. Para quem não sabe, acho que a gente vai falar um pouquinho. Vamos mostrar? Deixa eu então, pedir o que pra não eles pode colocarem confundir... deixa um pouquinho aqui para a gente mostrar um Prefere? pouco, tá? Ah. Muita gente confunde o desvio de septo. Volta um pouquinho. Para se aquela conseguir. fotinho de início. Se conseguir... Não consegue. Consegue? Aqui, Então, isso. muita gente confunde desvio de septo com desvio da pirâmide nasal. Sabe que a pessoa que tem o nariz torto por sei. fora? Eles pensam, tem desvio de septo também, mas tem a desvio da pirâmide nasal. O que hoje a gente vai falar sobre o... Agora a foto Agora o nova. outro. O desvio Isso. de septo, aquela parede que separa as duas narinas. Seja lá na narina direita, que o médico sempre vê do contrário, né? Isso aqui da pessoa aqui, desse lado é o lado direito e do lado esquerdo. Então, muitas vezes ele tem um desvio, seja ele grande, com tipo um S, como mostra essa figura aqui, ou após a correção que mostra aqui a ranhura aqui, foi consertado o desvio. Então, quer dizer, uma pessoa que tem o desvio de septo pode ser mais intenso como esse ou menos. Ou mais ou menos, Ou mais até ou menos. reto é difícil achar uma difícil, pessoa. né? Tem, uma pequena parcela da população tem. Mas vocês que são descendentes de italianos, espanhóis, portugueses, dos mouros que invadiram a Europa no século XI, todo mundo tem um nariz muito alto. Normalmente tem um nariz alto e base fina, normalmente tem um desvio. Agora, aí a gente tem que saber os sintomas todos, né? Então, muitas vezes a gente pergunta assim, você tem um nariz entupido? Até para você, Kátia, você tem nariz entupido? Eu tenho sinusite, eu tenho também. Então, mas muitas vezes a gente pergunta, a gente examina durante, a pessoa vem com uma queixa otológica de ouvido tampado, como a gente já falou no seu programa de cerume. A gente examina o nariz, faz parte do exame, a gente vê que tem um desvio de septo, a gente pergunta para o paciente assim, você respira bem? Muitas vezes a pessoa nem sabe respirar, como é respirar bem, acha que aquele é natural, o nariz entupido dela, que nunca se deu conta. Assim, né? Exatamente, da obstrução nasal. E aí um detalhe muito importante que você acabou de falar, da sinusite. Então, assim, por que eu tenho desvio de septo e eu tenho sinusite? Tem duas particularidades importantes no desvio. Não deixa o ar entrar corretamente e não deixa drenar corretamente a secreção que você produz. Então, fica acumulou, infecta. Por isso que o doutor fala, quando você tem muita sinusite, tem que corrigir o desvio. Por quê? Para que haja uma drenagem adequada e que haja um arejamento adequado da sua cavidade nasal. Isso que é legal. Né? Isso que é fantástico. Temos mitos e verdades para a gente entender bem a história. Ronco ou respiração com ruídos pode ser um sinal de desvio de septo. Tá vendo? Esse moço está quase morto, coitado. Olha isso. A gente fala que está tendo aquela apneia, que é a parada respiratória, né, Kátia? E depois de uma bebidinha, então, piorou, aí que para né? muito. Então, pode ser um sinal de desvio? Sim. O que é o mais importante que tem que passar para quem está assistindo a gente hoje, que o ronco não é só por causa do desvio. É o conjunto, a situação que faz a pessoa roncar. Tipo o quê? Pessoa que bebe muito, porque o principal local que o álcool atinge é a base da língua e o céu da boca. Então, e a língua desce? A pessoa bebe e fica com a língua mole. Já reparou que começa mesmo? Aí quando deita, trava a garganta. E aí fecha, né? Exatamente. A obesidade, que quem bebe come um pouquinho mais, engorda, não faz exercício. Aí tem alterações mandibulares e o desvio de septo. Na verdade, é o combo, é o pacote. Né? Não adianta a pessoa chegar assim e falar, doutor Cícero, eu vou ouvir o seu programa da Kátia, o seu cara, vou operar o desvio, quer dizer que eu não vou mais roncar. Não, aí a pessoa tem 160 quilos, não faz exercício, come um montão à noite, toma remédio para dormir. Normalmente, aí não adianta, não adianta. Mas a gente vai consertando ele. Para de comer muito, para de beber, faz exercício e conserta o septo também. Né? É uma mudança de hábitos, né? Então, inclusive, o que dá para a gente corrigir cirurgicamente, a gente vai consertando. Mas a gente não faz milagre também. Não é só o desvio de septo que vai te ajudar. Mas tem que corrigir também se a pessoa tiver. Né? Vamos ver mais um? O sangramento nasal não está ligado ao desvio de septo. Não, está ligado sim. Tá. Por quê? Se você notar, aquela imagem que estava desse lado, aqui lado esquerdo da gente, tem uma tortuosidade. O ar, quando passa naquela tortuosidade, acaba machucando aquelas pontas, que está o desvio. E com a poluição, sangra. Com a rinite, junta a crosta, aqui, ó. Pode notar aqui, né, Kátia? Fica esse desvio e o ar com a dificuldade acaba machucando essa pele de revestimento. E aqui o nariz é muito vascularizado. Junta a crosta, a pessoa sem querer cutuca à noite ou durante o dia as crianças, chega sem cutuca e sangra. Então pode ser uma das causas. Inclusive a gente opera também às vezes porque a pessoa tem muito sangramento, que se chama de epistaxe. Né? E o pior é que tem criança, principalmente, tem sangramentos até constantes, né? Então, mas a criança é um pouquinho diferente por causa do aumento da vascularização, às vezes por causa de uma rinite alérgica, por causa da alergia. Quer dizer, mas enfim, mas tem adulto que tem assim sangra, principalmente nessa parte mais pontiaguda aqui, ó. E a gente cauteriza, lógico, a gente não opera examinar o paciente a primeira vez, a gente não opera, mas com acompanhamento a gente vê que a gente fala para o paciente tem que ser operado. Vamos ver mais um?
A carne esponjosa é um dos principais desencadeadores do desvio de septo. Isso é mito. mito? Volta lá, a figura Vamos de novo. primeiro. Isso. Para fotinho lá. Volta. Então, Isso. ó, você Onde vê é carne a natural. esponjosa? Na verdade, assim, é o aumento dessa estrutura que chama de corneto nasal. Ah, É o tá. tamanho de um dedo indicador seu, ele fica deitado. Na verdade, nós temos dois. Temos dois de cada lado, os inferiores e os médios. Tá. Isso aqui, você vê que tem um desvio e a natureza é uma coisa assim muito sábia, ela não deixa espaço vazio. Se uma coisa entortou por um lado, ele não deixa espaço vazio, então essa outra estrutura cresce aqui. Ah, ela ocupa o espaço, né? Só que assim, o desvio pode ser vários motivos, desde hereditários até traumáticos. Então não foi isso aqui que cresceu que empurrou. Isso aqui estava torto, e por isso que ele fez o crescimento. Nós chama de corneto nasal, tá bom? Mas o termo de carne esponjosa é um termo muito genérico, de tudo que cresce no nariz entope o seu nariz. Aí vai, desde adenoide, pólipos, qualquer tumores, coisa, né? Aí vai. Mas eu acho que o pessoal está falando a nível de corneto nasal. Aqui já corrigido, retirado parcialmente os cornetos, a pessoa tem uma boa respiração, tá? Volta a respirar direitinho, né? Tá. Porque o mais importante, eu queria frisar bem para as pessoas que assistem, fala assim, mas eu acho que eu respiro bem, tem o desvio. Às vezes não sabe como é respirar bem. Você acha que você sempre respirou desse jeito? Aí você fala assim, dorme de boca aberta, durme, acorda com a garganta seca, acorda. Então Daí, respira assim, bem, né? Então as pessoas não têm noção de como respirar. É verdade. E muitas vezes, depois que eu da operação, a gente pergunta para o paciente, como é que você está? Doutor, devia ter feito antes. Então. Não tem noção que acorda cansado, a vida é ruim, vai fazer um exercício, alguma coisa, tem muita dificuldade. E aí a gente faz exercício e respira pela boca. E continua achando que está respirando bem, né? Exatamente. Então tá tudo errado. Vamos ver mais uma? Quem tem desvio de septo pode ter falta de ar e agravamento da rinite e sinusite. E também de asma, porque Também acaba asma. respirando mais assim pela boca, faz com que acumule mais secreção, ela aspira e fica com as bronquites, infecções e tal. Então realmente por causa da falta de entrada do ar e a drenagem adequada de secreções. Tá. Então realmente causa mesmo. Causa, né? Vamos ver mais um? Todo desvio de septo precisa ser operado. A gente já comentou, né, Kátia? Então, por causa dos sintomáticos, a gente opera, tá? Então, aquelas pessoas que têm os sintomas de obstrução, então a gente acaba operando. Mas os outros O que precisa tomar cuidado é que eu falei, né? É assim, às vezes a pessoa pensa que respira bem. Então, a gente tem que fazer uma anamnese, uma história clínica muito bem feita para ver se a pessoa não tem uma boa respiração. Porque aí você fala, eu tô cansado, mas é estresse. A gente sempre busca uma desculpa, né? Sim, precisa perguntar como é que dorme à noite, pergunta para o companheiro. Uma coisa muito curiosa que a gente conta, que aquele rapaz que estava roncando, ele nunca vem sozinho na consulta, vem sempre com a esposa. Que fala, ele ronca assim? Não, que ele fala, eu ronco um pouco, mas não, ronca muito. É sempre assim. Porque ele ronca e dorme. Aí ele chega assim, chega um momento da consulta, não, ela fala. Aí ela começa a falar, que ronca, para de respirar, bebe pra caramba, come muito, você que tá gordo. Então é bom ir com uma pessoa, com um companheiro ou companheira junto, Não, ela vai junto, não adianta. Ela sempre vai. Porque ela acha que ele não vai falar tudo. Sempre ele não assim. vai, porque ele tá dormindo, ele não sabe o que acontece. E não dá tempo para ele falar. Ela chega, começa a falar. É que, doutor Cícero, isso é mulher. Então, é difícil. Olha, voltando com o doutor Cícero, vamos para as dúvidas que surgiram? A Elisa tem o desvio de septo e queria fazer uma plástica no nariz. É possível realizar as duas cirurgias juntas? Sim, é possível sim. Inclusive, financeiramente fica mais em conta, porque muitas vezes a pessoa pode aproveitar a mesma internação, a mesma anestesia e tal. O que é mais curioso, assim, existem otorrinos que fazem plástica nasal e tem cirurgiões plásticos que combinam os otorrinos para fazer a parte funcional. Então, a cirurgia pode ter... né? Mas tem otorrino que pode fazer a cirurgia plástica. Então, também, na verdade, pode ser por dois profissionais e pode ser feito junto, sem problema. Agora, tem gente que, em função de moda, quer mudar tanto a estrutura do nariz que isso pode também trazer prejuízos, não pode? Mas parou aquela moda igual que teve com o Michael Jackson, que ele mudou aquele nariz muito fininho, né? Hoje a gente prima menos assim, da função, né? A pessoa ficar com o nariz bonito e respirando bem. Que muitas vezes as cirurgias plásticas que foram feitas na década de 70, que todo mundo saía com o mesmo nariz, você olhava para a pessoa e falava assim, não, aquele nariz era cirurgia plástica. Já mudou muito. Então a pessoa hoje, além de deixar esteticamente muito bem, a pessoa respira bem, esse que é o ideal. Porque aquelas pessoas não respiram bem, viu? Não, porque foram feitas. Porque o nariz ficou tão pequeno, tão estreito, tal. Mal que não consegue passar o ar direitinho, exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Tatiane, minha filha fez cirurgia de desvio de septo após a adolescência, porém, ela está reclamando que não consegue respirar por uma narina, está roncando muito. O desvio de septo pode voltar com o passar dos anos? Então é assim, tem um detalhe muito importante. O desvio de septo pode ser da parte cartilaginosa, que é a parte da frente do nariz, que desce, que vai para o fundo, com a parte final, que é a parte óssea. Se a pessoa é muito jovem, que eu falei que o nariz não para de crescer. Até a gente ficar velhinho e vai crescer. O nariz é a orelha.
tá? Na orelha. Então tem alguns atores, atrizes que você vê que depois a gente acompanha Fica um orelhão, né? Então o nariz, mesma coisa também. Então se a pessoa tinha um desvio, o doutor corrigiu e essa foi muito jovem, realmente pode desviar com o tempo também, mas não é o comum. O que é o comum é assim, o desvio é muito intenso, quando a pessoa é muito jovem, a gente não costuma intervir muito. Por quê? Imagina essa parede aqui, que é a nossa parede que separa duas narinas. Tem um desvio. Se a gente mexer muito nessa parede, o teto cai, tá? Então, tanto que no prédio da gente também. Verdade. Se a gente mexer muito, o cai teto o prédio todo. Então, né? a gente tem que mexer o suficiente para que não tenha lesões estéticas externas, que a pessoa tenha uma boa respiração. Com o passar do tempo, a pessoa tem o desvio, realmente volta, é um traço de desvio, volta de novo, a gente faz de novo. Melhor fazer aos poucos que tudo de uma vez e tenha um acidente. Do que a nível correr estético, o risco, né? De desabar. Perfeito, a gente chama disso mesmo, desabamento. Agora, e uso de piercings? E aí a gente vai vendo que fura aqui, fura colar. Hoje em dia tem uma moda, né? Isso traz alguns problemas também? No nariz, não então. Só forma estética, não. O problema é que pode infectar. E dependendo do local que você faz, tem o problema das infecções, tipo hepatite e tal. Isso que a pessoa precisa tomar cuidado. Mas no respirar não interfere. É feio, né? Eu não curto, mas tem gente que acha lindo, né? Tem gente que põe na língua também. Na língua foi provado que realmente muda um pouquinho o epitélio da língua, do local que está o piercing, pode propiciar que se a pessoa fuma, uma maior chance de ter câncer nesse local que foi o piercing. Então, realmente é um ponto de agressão. Então, precisa tomar cuidado. Né? Eu acho. Eu acho horrível, né? Eu também não curto, não. Mas tem uns amigos que têm quilhões, adoram. Olha, a Kiara diz o seguinte, só consigo respirar direito se uso descongestionante nasal. Tem vários no mercado. Por isso uso todos os dias. Tem problema isso? Tem, porque ele é o famoso remédio, vamos falar assim, que vicia, né? Que a pessoa vai estar o nariz entupido, ficar um resfriado, numa gripe. Aí pinga um pouquinho. Aí depois de 2, 3 horas, entupiu de novo, pinga de novo. Aí quando ela for ver depois de algumas semanas, tem um no bolso, ou no criado mudo, outro no carro. E aí entupiu, pinga de novo. E é isso aí, dá uma congestão nasal rebote. Depois de algumas horas, aquela congestão que era simples, começa a ficar pior ainda. Então a pessoa utiliza mais ainda. Eu acho que no futuro esses remédios que têm vasos constritores nasais, descongestionantes nasais, vão ser controlados a nível de receita. Mas eu acho que devia mesmo. Você acredita que alguns pacientes que a gente pega no hospital, mesmo no consultório, muitas vezes a pessoa fica realmente viciada, não pode ficar sem no bolso, senão se sente insegura. Como o cigarro, fala assim, acabou o meu remédio, vai na farmácia de noite para comprar. Mas é verdade, pode dar taquicardia? Porque é derivado da adrenalina, sintético, e causa um pouquinho de euforia. É mais ou menos a pessoa tomar um cafezinho. Então muitas vezes a pessoa usa no nariz para se sentir melhor, sabe? Porque é melhor fazer uma atividade física, que também te dá mais prazer, mas dá preguiça, né? Então. Aí depois... Tem muita gente que fala assim, se for exercício físico, for em pílula, ele tomava todo dia, não precisava fazer exercício, né? Não, é tão bom depois. Pra cabeça, pra cabeça, pra tudo, né? Ver o parque, às vezes mesmo assim na esteira, dá mais... Né? Já ajuda bastante. Bom, então a Kiara tem que procurar um médico, né? Então, para desde quando a gente faz a gente chama assim, de desmame. A gente não tira de uma vez, porque se tirar de uma vez, o paciente troca de médico. Então tem que tirar aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? E introduzindo outros medicamentos. Tá. Vamos ver mais um, é a última de hoje, a Priscila. Em 2006 fiz a cirurgia, porém 5 anos depois, o médico disse que voltou. Tem que fazer outra cirurgia? A cirurgia tem prazo de validade? É aquilo que você disse, né? Depende. A pessoa esquece que como era ruim, pior do que era o tempo da cirurgia. E tem que tratar a rinite, às vezes tem alergia também que tem que ser tratado. Né? Às vezes não é só o desvio de septo, tem outras coisas. Tinha uma outra questão que é importante, essa última, né? Que eu tinha um slide sobre se eu posso operar junto o nariz e a amígdala. Achei interessante a gente conversar um pouco. Hoje em dia, com o advento da cirurgia, a gente não coloca mais aqueles tampões, colocar com algodão, gás. Né? Lógico, o nariz entope um pouquinho pela manipulação. Sim. Então a pessoa consegue respirar um pouco pelo nariz, sangra um pouquinho, é normal. Mas pode sim fazer a cirurgia de amígdala e a gente faz, como falou em outros programas, cirurgia de amígdala. Então pode ser feito sim. Mas tem que ter indicação médica. Não, lógico. Desde que o médico indica a cirurgia de amígdala, amidalectomia, retirada das amígdalas, junto com cirurgia nasal, pode ser feito sim. Não tem nada assim de contraindicação absoluta para isso. Porque antigamente se retirava a amígdala por qualquer coisa, né? Eu mesmo não tinha tinha dor de cotovelo. Tirava a amígdala. Hoje em dia já tem um critério diferente, infecções de repetição, quando a pessoa dorme mal, engasga,
quadradamente, a gente opera também. Tá bom? Agora, a gente conversa com o seu médico, esse é um espaço importantíssimo porque é de esclarecimento, é a nossa prestação de serviços, mas só um médico que te atende, vê teu caso com individualidade, vai poder dizer qual o diagnóstico que você tem e qual o melhor tratamento para o seu caso. Então, siga a orientação do seu médico e aí, é cirurgia, ou é rinite, ou é sinusite, veja com ele qual é o melhor tratamento e vá até o fim, porque também não dá para depois, na metade do caminho, nunca mais aparecer no consultório, Isso é né, verdade. doutor? Ou só operar e sumir. Tem paciente que acredita, a gente opera, pede para voltar, volta depois de um ano. Ainda bem que Deus ajuda. Né? Mas depois, ainda bem que Deus ajuda, os pacientes chegam, tá perfeito, mas nossa senhora, mas como é que a pessoa consegue Deus, né? ficar um ano sem voltar em retorno? Ah, doutor, pensei que estava bom já, não precisa vir, não. Gente, às vezes a gente dá uma receita, né? Segue aquela receita de uma semana só, e vai pra não vida volta. toda. E aí você acha que tá bom e o negócio pode não estar tão bom assim. Então vá ao médico e tenha, gente, uma afinidade com o seu médico. Se você não tem essa afinidade médico-paciente, como você vai seguir o que ele manda? De conversa, tira as dúvidas. Tira dúvidas, é importante. Vou passar os contatos do Dr. Cícero Matsuyama, que é o otorrinolaringologista. O site é semahospital.com.br. Semahospital com C, tá? semahospital.com.br. Quer sugerir algum tema pra gente? Muito bem-vindo, por sinal, só mande aí as suas sugestões pelas redes sociais do Mulheres ou por e-mail também, no site do Mulheres. Doutor Cícero retorne, a gente esclarece a você. Obrigado, obrigada sempre. mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer. E como é o nome do seu sobrinho? Oi, Marcel. Marcel, um beijo pra você. Ele disse que me segue no YouTube. É isso mesmo. Não, ele falou, não, eu falei que ia vir hoje no programa e falei assim, tio, ela tem um programa que fala de viagem, falou de Nova York e tal. Que bacana. Marcel, então, obrigada.